Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Olá, meu nome é Lucas Pedro e eu estou aqui muito feliz porque esse é o último episódio da série Como Ser Feliz Segundo Jesus. Eu estou feliz porque se você está ouvindo, essa mensagem, se você ouviu todas as mensagens, é porque você se interessou por esse tema, porque você se interessou pelas coisas de Cristo Jesus, pelas palavras de Cristo Jesus. As palavras de Cristo Jesus estão ecoando há mais de 2000 anos nessa terra e elas têm moldado vidas, confrontado vidas, transformado vidas. E se interessar pelas coisas de Cristo, eu entendo como a coisa mais importante dessa vida. E a gente chegou na última bem-aventurança, na última beatitude relatada por Cristo Jesus. Nessa bem-aventurança, Jesus declara uma consequência natural do processo de transformação do cristão que percorre esse caminho das bem-aventuranças, todo esse caminho que a gente viu em todas essas mensagens que eu mandei para você. E a consequência natural desse caminho do cristão, desse caminho legítimo da vida cristã, é a perseguição. A lógica de Cristo, ela é simples e direta. Se perseguiram o mestre, que é ele, vão perseguir os seguidores. De modo paradoxal, de modo contraditório, a perseguição é um sinal de que nós estamos no caminho certo, trilhando as pegadas de Cristo. Mas tem algumas coisas aí que a gente precisa se atentar na interpretação dessa bem-aventurança. E eu gostei muito da interpretação que o teólogo Martin Lloyd-Jones faz dessa bem-aventurança, falando sobre aquilo que essa perseguição não é, para a gente não interpretar errado. Por exemplo, o cristão não deve usar essa bem-aventurança como um consolo no momento em que ele estiver sendo perseguido por ter sido tolo ou imprudente em alguma coisa que ele fez. O cristão também não pode usar essa bem-aventurança como um consolo quando ele estiver sendo fanático e, por ser fanático, estiver causando terror às pessoas ao seu redor. O cristão também não deve usar essa bem-aventurança quando ele estiver sendo perseguido, por exemplo, por defender uma causa social ou política, no qual ele se envolveu, o cristão se envolveu por vontade própria. Quando que então quando que vai ser válida essa perseguição? É muito simples. A perseguição vai ser válida quando o cristão for perseguido por estar sendo parecido com Cristo. Paulo, na carta a Timóteo, ele resume bem essa ideia. Todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O crente viverá essa bem-aventurança quando ele estiver vivendo em Cristo e para a glória de Cristo. Mas quem vai perseguir esse cristão? Quem vai nos perseguir por estarmos seguindo a Cristo de modo legítimo? A história já mostrou que os cristãos foram perseguidos por incrédulos que desejavam extinguir a mensagem de Cristo do mundo, e os cristãos também foram perseguidos pela igreja quando ela se misturou, quando ela se perdeu em seu caminho com Cristo Jesus. Por exemplo, sempre que a igreja deixou de buscar só a Cristo e passou, por exemplo, a buscar poder público, poder estatal, poder militar, ela acabou perseguindo cristãos que se negaram a participar disso. Estes cristãos que se mantiveram firmes em Cristo foram humilhados, torturados, mortos. Porém, a promessa de Cristo é que exatamente a esses cristãos pertence o reino dos céus.
Para finalizar, eu quero deixar uma metáfora das bem-aventuranças para você memorizar, para você guardar no seu coração, na sua mente. A metáfora é a metáfora da escalada de uma montanha. A jornada das bem-aventuranças, a jornada de ser feliz conforme a vontade de Cristo Jesus, ela é uma escalada no qual ela começa ali no sopé, né, embaixo ali da montanha, e o cristão ele se percebe como uma pessoa pobre de espírito. Ele vai subindo essa montanha e ele chora, cada passo que ele dá na subida dessa montanha, ele lamenta por sua pobreza de espírito, mas ele é consolado. Ele, então, por conta dessa consciência, ele se torna humilde e ele recebe a promessa de Cristo de que ele herdará a terra. Depois dessa situação de humildade, e nesse contexto de humildade, ele começa a ter fome e sede de justiça. Mas a promessa de Cristo é que ele será saciado. E aí, depois que ele chega nesse topo desse monte, ele começa a descer de novo a montanha para viver a sua vida cristã no relacionamento com o mundo, no relacionamento com a igreja, no relacionamento exterior com as pessoas. E ele então se torna uma pessoa misericordiosa. E a promessa é que ele será tratado com misericórdia. Nesse processo, ele descobre que o seu coração está sendo purificado e ele começa a ter uma proximidade muito maior com Deus por conta dessa purificação do coração que Deus está fazendo no coração dele. E aí ele passa então a não só ter paz em Cristo Jesus com ele mesmo, mas ele passa a ter forças e ferramentas para promover a paz, para ser um pacificador no mundo. E aí, por conta disso, a promessa é de que ele será chamado Filho de Deus. Ele passa a ser chamado um Filho de Deus por promover a paz. Como consequência dessa transformação e dessa ação no mundo, no relacionamento com as pessoas, ele é perseguido. Ele é perseguido por pessoas que odeiam a Cristo, por pessoas que negam a Cristo. Ele é perseguido por pessoas que dizem que são cristãs, mas não são cristãs e que veem nessa pessoa, nesse cristão, um incômodo para a vida delas. Essa pessoa que escalou essa montanha, que passou por todo esse processo, segundo Cristo, é uma pessoa feliz. Uma pessoa que enfrenta dificuldades, uma pessoa que fica doente como qualquer outra, uma pessoa que passa por dificuldades na família, passa por dificuldades no trabalho, passa por dificuldades financeiras como qualquer outra pessoa no mundo, na história da vida humana, mas ela é, por conta dessa jornada com Cristo Jesus, profundamente e completamente feliz. É isso que eu desejo para você, porque é isso que eu desejo para mim, que a gente encontre a felicidade nessa jornada, nessa escalada com Cristo Jesus. Fique com Deus e transformai-vos.